10 de janeiro de 2023. Hoje nós estamos na terça-feira da primeira semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos. Louvado seja Deus. Nós, nessa terça-feira, iniciamos um novo tempo litúrgico neste ano de 2023, o tempo comum, nessa primeira semana, sempre após a festa do batismo de Jesus. Nós iniciamos o tempo comum, que é o tempo da vida pública, da vida missionária, apostólica de Jesus, que é nosso Senhor. Nós vamos meditar nessa terça-feira a primeira leitura proposta pela liturgia, que é a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos do 5 ao 12. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem para dele te lembrares, ou o filho do homem para com ele te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, que palavra maravilhosa para nós refletirmos nesta manhã desta terça-feira. O que é o homem, Senhor, para dele te lembrares? O que é o filho do homem para com ele te ocupares? É a pergunta que nos faz a leitura de hoje, que provém de um salmo. Meus queridos, que é o Salmo 8, né? Nós somos tão pequenos, tão falhos e tão insignificantes diante da grandeza da obra da criação, diante de tudo aquilo que Deus fez. Basta pararmos para refletirmos. Olha quantas coisas Deus fez, meus queridos. O universo, as galáxias, aquilo que nós conhecemos que é tão grandioso perto de nós, e provavelmente Deus fez coisas que ainda não conhecemos. Essa é a pergunta que a leitura de hoje nos faz, que é a reprodução do Salmo 8. O que é o homem para o Senhor te preocupar tanto conosco? O que é o homem para deles te lembrares? E ainda assim, meus queridos, nós constatamos diante dessa pergunta: Deus nos ama e nos busca.
Às vezes na nossa vida, o inimigo de Deus quer nos convencer do nosso pequeno valor e quer nos convencer de que nós não somos necessários ou importantes dentro do projeto de Deus. E a palavra de hoje vem dizer assim: olha, nós somos importantes. De um jeito ou de outro, Deus conta conosco. Deus conta conosco para algo. O que é esse algo? Esse algo eu preciso descobrir à medida que eu vou vivendo minha vida unido a Deus. Porque Ele, somente Ele é capaz de me fazer perceber para que eu existo, qual a minha missão, a minha vocação. Só Ele pode fazer com que eu perceba isso. Só Ele. Nenhum ser humano, nenhum outro ser humano pode determinar aquilo que só Deus pode me dizer. Meus queridos, Deus fez todas as coisas para serem submissas ao ser humano. Tudo. Para que o ser humano pudesse se utilizar de tudo, mas fazendo de tudo submisso a ele mesmo. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós invertemos o papel das coisas. Às vezes nós nos tornamos submissos às coisas, quando na verdade Deus as fez para elas serem submissas a nós. Como assim, né? Tem gente que pode perguntar, mas como assim, padre? Eu não sou submisso a ninguém, a nada. Eu tenho as minhas escolhas, eu sou livre e tal. E a pergunta que a liturgia nos leva a fazer a nós mesmos: será que nós somos livres mesmos? Será que as coisas são submissas a nós ou nós que às vezes deixamos que elas sejam senhor de nós? Não, eu mando na minha vida. Eu não sou submisso a nada. Será? Para nós refletirmos hoje. O padre vai dar um exemplo para nós percebermos que nós corremos o risco de não percebermos e sermos submissos às coisas, quando na verdade elas deveriam ser submissas a nós. Porque Deus fez todas as coisas para nós. E Deus não nos fez para as coisas, mas Deus fez as coisas para nós. É diferente. Esses dias alguém veio confessar e uma pessoa confessava um vício que ela tinha. Confessava um vício. E ela tinha um vício de algo que nós olhando assim, de maneira individual, de maneira à parte, nós diríamos assim: ah, isso não é pecado, não tem nada a ver. Mas ela veio se confessar do jeito do jeito que ela se utilizava dessa situação, e para ela se tornou pecado. E aí eu levava ela a refletir, na verdade eu refletia junto com ela, com essa pessoa. Eu falava: você consegue perceber que o problema não está, no fundo, em nós utilizarmos os bens da criação? Porque tudo que causa satisfação, tudo que nós temos, os bens, a comida, a bebida, a sexualidade, né? Os bens visuais, o luxo, tudo. No fundo, individualmente, as coisas não são más. Elas são boas. E aí eu levava a pessoa a refletir. E eu perguntava: você consegue discernir? Consegue perceber que uma coisa má pode, aliás, uma coisa boa pode se tornar má? E a pessoa diz: sim, isso é dom de Deus, mas para mim isso se tornou um vício. E aí nós concluíamos: o problema
está quando eu não consigo mais dominar as coisas, mas quando eu deixo que as coisas me dominem. Esse que é o problema. E aí está o problema do pecado, minha gente. Sabe qual que é o problema? As pessoas às vezes falam assim, né? Às vezes, quando nós vamos apresentar a questão do pecado, nós falamos, isso pode, isso não pode, ó, isso é bom, não, isso é pecado. Isso... Na verdade, não é bem assim. Sabe qual que é o problema? O problema é nós enxergarmos no bem da criação o Criador. Nós só devemos nos submeter a um ser, que é o Criador, que é Deus. Quando eu não consigo controlar uma coisa, ela se torna meu Deus. E aí está a questão do pecado. Por isso hoje a leitura vem nos dizer assim, vem nos levar a refletir, será que nós somos livres mesmo? Porque as pessoas se dizem tão livres, né? Eu sou livre. Mas as pessoas têm tantos vícios, né? Por exemplo, a igreja às vezes tem... A igreja tem 2 dias no ano, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, que a igreja pede a abstinência de carne. Quem é católico é obrigado à abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, senão incorre em pecado grave. Como às vezes a gente nem percebe que a gente come carne, tem dia que a gente fica sem comer, mas parece que nesse dia dá vontade de comer carne, não é verdade? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas tantos dias no ano a gente fica sem comer, e tanto faz, tanto fez, mas parece que nesse dia é uma coisa vital, tal como respirar, tal como dormir, parece que se torna uma coisa vital e não é. Sabe o que é isso no fundo? Isso que parece ser tão mais forte do que eu, no fundo mostra pra gente que nós não somos tão livres como pensamos. Nós somos às vezes escravos de coisas que são tão pequenas. Por isso, a necessidade de nós buscarmos a Deus por meio da igreja. Por isso a necessidade dos sacramentos, da vida espiritual. Por quê? Porque nós trocamos Deus por outros ídolos o tempo todo. Aí está a conclusão de hoje. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos estar numa relação frequente com Deus, porque senão nós o trocamos por outros ídolos. É isso. É isso. Nós somos frágeis, pequenos, como nos diz a leitura de hoje. Todos nós. Não tem um ser humano que não seja frágil e pequeno, de modo que não precise de Deus. Que Deus nos ajude a compreender isso. Olhemos hoje, primeira coisa, reconheçamos a nossa pequenez. Que é o homem, Senhor, para deles te lembrares. O homem não é nada, mas o Senhor é tão piedoso, tão humilde que o Senhor se lembra de nós. Segunda coisa, percebemos que nós sempre temos algo que às vezes quer concorrer com Deus. Por isso, vigilância. Força e coragem. Uma terça-feira abençoada, meus queridos. Sinta-se amado, amada por Deus. Deus ama você, a mim, de maneira muito singular, mais do que os anjos. Olha quão importantes nós somos. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.